O homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem se afeiçoa à mentira. São muitos, Senhor Deus meu, as maravilhas que têm operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e falá-los dele, mas são mais do que eu posso contar a mim. Irmãos, eu dava uma olhada rápida aqui no Salmo 40, e eu pensava como é difícil, principalmente agora na nossa geração, na atualidade, a gente esperar. Penso que uma coisa difícil, sempre foi difícil esperar, agora penso que ficou mais ainda, porque a gente, qualquer algozinho que seja, não seja tão longo, a gente já bota um 2 ali para ganhar tempo. Então esperar, irmão, não é fácil. E esperar, que nem o salmista esperou, porque a Bíblia está dizendo aqui, tem versão que diz, esperei com paciência. Nessa versão vai dizer, esperei confiantemente. Pelo jeito, a espera do salmista foi uma espera longa, porque era preciso haver uma confiança, já que talvez o que ele esperava não foi atendido assim de forma tão rápida. E o salmista vai dizer que ele esperou com paciência, ou esperou confiantemente, como seja a sua versão. Tem outra, a NVI diz que ele depositou toda a esperança no Senhor. E é interessante porque o salmista, ele podia esperar, talvez fosse uma espera por uma vitória de uma guerra, talvez uma espera por um milagre, por uma cura. Mas a Bíblia está dizendo aqui que ele não esperou em qualquer coisa. Porque às vezes a gente, como ser humano, a gente deposita a confiança até num político, achando que as coisas vão mudar quando fulano ou cicrano for eleito. Mas o salmista está dizendo que ele esperou confiantemente, esperou com paciência, depositou toda a esperança no Senhor. Não foi em outra coisa. Ele esperou confiantemente no Senhor. E qual foi o resultado? Qual vai ser o nosso resultado se a gente imitar o salmista, fazer esses mesmos passos? Da forma que ele esperou confiantemente no Senhor, a Bíblia está dizendo na sequência, ele se inclinou para mim e me ouviu. O resultado dessa espera com confiança, com paciência, foi o Senhor se inclinar para ele e ouvir. E ouviu o quê? Diz que ele ouviu quando ele clamou por socorro. O caso talvez fosse de extrema necessidade, que às vezes a gente deposita nos pés do Senhor casos de tanta necessidade que esse é que fica difícil da gente esperar. A situação dele, como diz no verso 2, ele tirou num poço de perdição de um tremedal de lama. Se está no fundo do poço é difícil, imagine quando se está numa areia movediça, pode-se dizer assim, porque enquanto mais você se mexe, quando você está dentro de um tremedal de lama, mas você se afunda. Não tem muito o que fazer quando você está literalmente numa situação dessa dentro de uma areia movediça. Era a situação que se encontrava o salmista. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, mas olha o contraste.
aonde o Senhor colocou ele. A Bíblia está dizendo aqui, ele colocou-me os pés sobre uma rocha, lugar de firmeza. Se antes ele estava em um lugar que não tinha firmeza, era uma areia movediça, que ele não podia se mexer, e quanto mais ele se mexesse, mais ele afundava. A Bíblia está dizendo aqui que Deus tirou os pés dele desse ambiente tão inseguro e colocou sobre uma rocha e me firmou os meus passos. Os passos do salmista pareciam estar vacilando, pode até se dizer, porque ali veio o Senhor e firmou os passos dele. E qual foi a situação que passou a ter o salmista depois da sua situação resolvida? O verso de número 3 vai dizer: e me pôs nos meus lábios um novo cântico. Mesmo que o salmista fosse um poeta, a gente sabe que ele era, mas o cântico, ele está dizendo aqui que foi ele que colocou nos lábios deles um cântico novo. Era um cântico agora com a inspiração dos céus. A situação foi revertida. Talvez Deus resolva a sua situação e não lhe dê um hino. Você não escreva um hino, mas você canta aquele mesmo hino que você sempre canta, mas parece que ele agora é novo, porque a sua situação está resolvida. O canto que você cantou tantas vezes, você vai cantar agora diferente. É como se o canto fosse novo. Ele me pôs nos meus lábios um canto novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Irmão, quando Deus resolve uma situação da gente que somos crentes, e é notório de todo mundo, afinal todo mundo viu a situação difícil que você estava passando. Deus vem e resolve o seu problema. Você já parou para pensar na dimensão que toma? Porque o salmista está dizendo, na continuidade do verso número 3, muitos vão ver e vão temer. A glória de Deus, o temor de Deus, ao povo ver o resultado da sua reversão da sua situação, as pessoas que viram você passar por aquilo, mas agora com a sua situação resolvida, muitos vão ver e vão temer, e o melhor, vão confiar no Senhor.